Queridos irmãos e irmãs aqui presentes em nossa catedral, quero saudar de modo particular os meus amigos, padres que hoje vieram também concelebrar esta Eucaristia, assim como os diáconos e todos aqueles que nos acompanham, seja pelas mídias sociais, seja também pela Rádio 9 de Julho. Esses primeiros domingos do tempo comum, nós estamos no terceiro domingo, a liturgia é muito sábia, é muito bonito ver isso. Ela amplia, ela vai ressoando ainda o tempo forte do Natal. Aquela festa que nós celebramos da manifestação de Deus, que se fez homem, e depois da manifestação a todos os povos, na solenidade da Epifania. É como se nós fôssemos convidados a, de novo, tornar presente aqui e agora o clima de espanto diante do que Deus fez, ser um de nós, tomar a nossa carne e manifestar-se ao mundo. Portanto, hoje a liturgia fala de um tipo de manifestação. Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, ele é a luz do mundo. E é interessante porque a primeira leitura de hoje foi exatamente a primeira leitura do Natal. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu, fizesse crescer a alegria e aumentasse a felicidade. Meus irmãos, o que é, de fato, o sentido da nossa vida, se não buscar luz? Dentro de nós existe um desejo de encontrar luz, encontrar claridade. Ninguém deseja treva e escuridão. Nós queremos luz, nós queremos claridade, nós queremos conhecimento. Nós não queremos falsidade, nós não queremos obscurantismo, nós queremos claridade. Para nós não resta dúvida que essa luz que ilumina, que traz claridade, que traz sabedoria, que traz conhecimento, essa luz é Jesus. Toda a escuridão, tudo que é sombra no mundo e na vida de cada um de nós, anseia em algum momento ser iluminado por esta presença. E não nos esqueçamos do que ele disse. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda no caminho escuro, não anda nas trevas, mas anda diante da luz da vida. E foi tão bonito ver que nós hoje, no salmo previsto para a liturgia de hoje, cantássemos com toda a convicção: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha luz, Ele é a minha salvação. De quem eu terei medo? Pois é, no meio dessa nossa vida, embrulhada pelas trevas e pela escuridão que nos metem tanto medo, hoje nós temos motivo para perguntar: diante da luz de Cristo, de quem eu terei medo? Pois o medo existe justamente quando não há luz, quando reina a escuridão. Olhemos agora para a nossa vida, para a história da nossa vida, do nosso país. É escuridão para todo lado. Ontem chegavam as imagens terríveis da fome, da miséria a que foram condenados os povos Yanomami, lá na Amazônia. As fotos são assim assustadoras e nos envergonham. Doença, desnutrição, fome, morte. Mais de 500 crianças indígenas de um único povo morreram em 4 anos. Esse desprezo à vida mostra o poder que o mal tem de destruir. Ali não há luz, ali há escuridão. E nós, os cristãos, com a mesma indignação que temos diante do tema do aborto,
essa indignação nos consome diante do genocídio dos irmãos Yanomami. Frágil é a nossa vida, dizia o poeta. E quando as forças do mal atentam contra ela, tudo deve nos questionar. Questionar se a sociedade que temos já não deu as costas para a luz de Deus. Os sinais estão diante dos nossos olhos, ou melhor, se Deus for arrancado da nossa vida, se Deus for arrancado da história do nosso país, quem vai ocupar o lugar? A treva, a escuridão. Pois onde Deus habita, existe luz que ilumina. Quando Deus tem lugar na vida de cada um, quando Deus tem lugar na vida de uma sociedade, quando Deus tem lugar na vida de um país, nós somos mais livres. Nós somos menos entregues à tirania, ao ódio, à guerra, ao desprezo à vida. E pensando até mesmo na igreja, na tirania da divisão que São Paulo hoje na segunda leitura condenou. Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, mas finalmente Cristo está dividido? Perguntava Paulo aos cristãos que viviam tempos de conflito. Por isso, o Evangelho de hoje, que é luz, pede que nós não permaneçamos na ingenuidade. Há muitas forças presentes no mundo que desejam e planejam a extinção da luz de Deus. Porque Deus muitas vezes é um obstáculo aos seus planos. Por isso ele deve ser afastado, por isso ele deve ser esquecido, por isso Deus deve ser colocado de escanteio. Se nós não damos conta disso, se nós não damos conta dos valores da nossa fé, se nós não buscarmos proteger a vida em todas as suas fases, se nos acovardamos na defesa dos nossos valores, esse testemunho da luz de Deus vai ficando cada vez mais opaco e vai sendo encoberto pela escuridão. Por isso Jesus não disse só, eu sou a luz do mundo. Ele depois, olhando para os discípulos, disse, vocês são a luz do mundo. Os valores do mundo nós o conhecemos. Quais são? Sucesso, dinheiro, fama, felicidade a todo custo. E a ideia qual é? Substituir Deus por esses valores. Aliás, esse não é só o pecado atual, esse é o pecado lá, original. Lembremos que desde Adão e Eva o homem continua querendo ser Deus. Ontem, assistindo a um trailer de um filme, o personagem afirmava, a história cobra um preço caro quando alguém deseja ser Deus. Se nós assumirmos que Cristo é a luz e não outra pessoa, mas Cristo é a luz, então é preciso procurar a luz onde realmente ela está. E pararmos de procurar essa luz fora de caminhos que não nos levam a ela. Assim fizeram os que foram chamados por Jesus, Pedro, André, Tiago, João, que estão no Evangelho de hoje. No coração daqueles pescadores nasceu uma liberdade inexplicável de deixar tudo para terem tudo. Na fé, na liberdade verdadeira, eles imediatamente deixaram as redes, a barca, o Pai e o seguiram. Há uma canção muito bonita, popular, que nos conta esse fato tão bonito, né? Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Ninguém tomaria uma decisão dessa, de deixar tudo, sem se deixar converter e caminhar na direção da luz de Cristo. E converter, portanto, significa deixar o caminho que leva para a escuridão e caminhar na direção contrária, portanto, na direção da luz. Converter-se significa também que nossas ideias, nossos pensamentos, não podem mais ser a nossa referência.
mas sim as ideias, o pensamento e os sentimentos de Cristo. Converter para os apóstolos significou deixar de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de gente. Nesse terceiro domingo do tempo comum, por decisão do Papa Francisco, anos atrás, nós estamos celebrando o domingo da Palavra de Deus. E o texto do Evangelho de hoje termina justamente com um pequeno resumo do que Jesus fazia. Ele andava por toda a Galileia, ensinando, pregando, curando. Ao que parece, Jesus não pregava apenas repetindo palavras escritas nos pergaminhos. Não. Ele, quando pregava nas sinagogas, ele sempre partia dos textos escritos, mas ele trazia uma novidade. Uma vez em Nazaré, lá na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Não era só ouvir o que havia acontecido, era dizer que aquilo estava se cumprindo. E essa era justamente a novidade que ele trazia. Ele anunciava uma palavra viva, cheia de sentido para a vida dos seus ouvintes. Não era um repetidor da tradição, carregando o povo de obrigações com a lei, como os fariseus faziam. Nele, aquela pregação, as pessoas compreendiam a palavra como sendo manifestação do amor misericordioso de Deus. Por isso, o povo admirava Jesus, porque ele falava com autoridade e não como os demais que pregavam no seu tempo. Escutar a palavra, deixar-se transformar por ela, é o grande convite que o Papa Francisco nos faz. Há coisas simples de se fazer: ter a Bíblia sempre presente, no centro da casa, perto da cabeceira da cama, no celular, existe a Bíblia, né? Com um aplicativo no celular, no bolso. E sempre ler, sempre se alimentar dela, todos os dias. Mas não somente como leitores, com a ajuda do Espírito Santo, pedir que essa palavra molde o nosso ser e a nossa vida. E a exemplo de Maria, nós nos tornemos assíduos escutadores do Senhor, para que possamos fazer sempre o que Ele deseja que nós façamos. Que o Senhor seja bendito por todos os séculos dos séculos.